Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Muito bem, chegamos, diaconisa, caríssimo ouvinte, ao momento mais importante do nosso programa, a sequência A Hora da Verdade. E nesta linda tarde, caríssimo ouvinte, convido você a localizar em sua Bíblia, no Antigo Testamento, no primeiro livro, em Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 18. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 9 até o versículo de número 18. E diz assim a palavra do Senhor: E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Amém. Glórias a Deus, belíssima porção da palavra do Senhor. E nessa semana que antecede o Dia dos Pais, vamos hoje meditar sobre a história deste pai, o nosso pai na fé, Abraão. E também vamos trazer um exemplo de um pai na Bíblia que deixou de fazer o que era, aos olhos do Senhor, reto e justo, e teve más consequências. Mas vamos meditar na história de Abraão. Você acabou de ouvir esse relato, por muitas vezes já meditamos nesta passagem, quando o Senhor havia dado o filho da promessa a Abraão, Isaque. O Senhor pediu a Abraão que o sacrificasse. E Abraão, nosso pai na fé, não hesitou em obedecer à voz do Senhor, mesmo que para isso tivesse que abrir mão do que lhe era mais precioso, o seu filho. E Abraão obedeceu todas as orientações de Deus, crendo. E por isso ele é o nosso pai na fé, porque ele em nenhum momento duvidou que Deus, o nosso Criador, lhe proveria o necessário para abençoar a sua vida e abençoar o seu filho Isaque. É verdade, diaconisa. Abraão estava no auge dos seus 100 anos de idade, onde o Senhor havia prometido para ele na sua velhice. Ainda na sua velhice, o Senhor deu o filho da promessa a este casal, a Abraão e também a Sara. O interessante, diaconisa, que este relato fala de um pai obediente. E quando o pai é obediente à palavra do Senhor, com certeza o seu filho e a descendência do seu filho será abençoada, diaconisa.
Quando nós lemos a história de Abraão no Antigo Testamento, nós percebemos que a obediência, os atos que Abraão realizou, as ações que ele teve mediante a palavra do Senhor, fez com que abençoasse a sua descendência. Está aqui a prova. A prova maior está sobre a vida de Isaque. Era o que ele mais estava pedindo ao Senhor. Ele queria um herdeiro, aquele que fosse sucessor dos seus bens, do seu trabalho, da sua família. E o que aconteceu? O Senhor realizou este grande milagre na vida de Abraão. E Abraão, por reconhecer, diaconisa e caríssimo ouvinte, as mãos do Senhor, através da sua promessa que ele fez para esta família, ele deu esta criança, o que abre o nosso coração, o que fala conosco nesta tarde, ou o que vamos aplicar nesta tarde em nossas vidas, é que o Senhor logo em seguida pediu aquele jovem, aquela criança, o filho da promessa, para que fosse sacrificado ao Senhor. É verdade, presbítero e amados ouvintes. E você pode dizer assim, mas Abraão já tinha tido Ismael. Sara tinha dado sua escrava Agar para coabitar com Abraão e já havia nascido um filho, mas Ismael era filho sim de Abraão, mas não o filho da promessa que o Senhor havia dito a Abraão. O Senhor não deixou de abençoar Ismael, mas Isaque era o filho da promessa, gerado de Abraão e sua esposa Sara. E Isaque, ele trouxe alegria àquela família. E foi exatamente quando o Senhor, para provar a fé de Abraão, lhe pediu Isaque em sacrifício, que Abraão não, mais uma vez digo para você, não hesitou em obedecer à voz de Deus. Não há relato na Bíblia que idade Isaque tinha, mas já era adolescente ou até um jovem. 15, 16 anos, diaconisa, em média, 14 anos. Ele tinha condições de já carregar a madeira para o sacrifício, para fazer ali o holocausto. Então ele não era uma criança pequenininha. Teria forças até para fugir, presbítero. É verdade. Mas correr ele era, dali, ele era um filho obediente. E isso agrada ao Senhor e nos deixa como exemplo. O Senhor havia feito uma promessa para Abraão, que através dele a sua descendência não poderia ser contada, como não conseguimos contar as estrelas dos céus e nem a areia na praia. Se Isaque, oferecido em sacrifício, morresse, como iria ser cumprida essa promessa? Abraão creu que o Deus que promete é o Deus que cumpre. Poderia não saber de que forma o Senhor ia fazer, mas cria que o Senhor havia de prover uma solução para esta situação. Ou ressuscitaria Isaque depois de morto, se Deus tivesse permitido Abraão concluir o sacrifício, mas alguma coisa Deus iria fazer, e ele fez. Nem permitiu Isaque ser imolado. Ele proveu um cordeiro, como proveu para mim e para você, como um pai amado, quando Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu no nosso lugar. Assim como Isaque foi substituído por um cordeiro que foi oferecido em sacrifício, na cruz do Calvário era para mim e para você, amado ouvinte, termos morrido, mas Jesus, o nosso mestre, morreu em nosso lugar. É verdade. Quando o anjo, diaconisa, bradou a Abraão pela segunda vez, dizendo: porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E ele finaliza dizendo: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Diaconisa, nós precisamos receber esta palavra, esta narrativa na vida de Abraão, com a intimidade que ele tinha com o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque há momentos, diaconisa, que o pai, que a mãe, que os pais querem entender de que forma Deus está agindo. E há momentos que nós precisamos apenas obedecer. A nossa fé entra em ação
e obedecer ao Senhor com o que Ele vai estar fazendo em nossas vidas. Está aqui. Ele não falou para Abraão o que iria acontecer, mas dentro da promessa que o Senhor disse que ele seria pai de multidões, pai de uma grande nação, então alguma coisa o Senhor iria fazer para cumprir. E está aqui. A sua descendência como pai estava sendo abençoada através da obediência. Não foi através de Isaac, não. Foi através da obediência que Abraão teve para com a voz do nosso Senhor. Está aqui a primeira prova de um pai bondoso, de um pai obediente. Aquele pai não foi bondoso com seu filho, não, com Isaac, mas ele foi bondoso com Deus. E o pai que é bondoso com Deus, que é obediente a Deus, ele é bondoso com seu filho. Às vezes o filho não entende, mas aos olhos de Deus, ele está sendo obediente e bondoso para com seu filho. Mais uma vez, eu volto a falar de Isaac. Isaac poderia ter fugido, Isaac poderia ter corrido dali, mas Isaac aprendeu com seu pai a temer ao Senhor. E Isaac também foi obediente, e essa diferença na vida de você, pai, que educa o seu filho, que ensina o seu filho a temer ao Senhor, vai trazer muitas bênçãos para a sua vida, para a sua família. Aí nós vamos, presbítero, agora lá para o primeiro livro de Samuel. Em contrapartida a este pai chamado Abraão, temos um pai aqui, sacerdote Eli. Lá no primeiro livro de Samuel, o Senhor avisou a Eli que não estava se agradando da postura de Eli e muito menos dos seus filhos. Eli, ele era sacerdote do Senhor, da descendência de Arão, da tribo de Levi, escolhida por Deus para servir ao Senhor. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles não temiam a Deus e trabalhavam no templo, no santuário, mas faziam o que desagradava ao Senhor. E o grande problema é que Eli, seu pai, não colocou limites, não disciplinou seus filhos. E o que aconteceu? Ofni e Finéias morreram. Deus avisou, chamou a atenção de Eli, disse, porque Deus ele sempre avisa aos seus profetas, disse que não estava se agradando da postura dos filhos de Eli e muito menos de Eli por não fazer nada, por passar a mão na cabeça dos filhos. Meu irmão, você que é pai, é preciso disciplinarmos os nossos filhos, ensinar o caminho correto em que eles devem andar. Nós precisamos, mesmo que muitas vezes aos olhos dos filhos nós possamos parecer maus, mas nós precisamos agir com sabedoria de Deus, obedecendo a sua palavra, para que não venhamos a viver o que viveu o profeta Eli, que teve a sua história como servo de Deus acabada quando seus filhos morreram e ele no mesmo dia também morreu. É verdade, diaconisa. Na verdade, Eli sentenciou os seus filhos com a morte porque ele passou a mão na cabeça, né? Que é uma frase bem popular. Quer dizer, passou a mão na cabeça, quer dizer que ele não atentou, ele viu, mas não atentou em corrigir os seus filhos. A palavra diz que eles foram considerados execráveis. Quer dizer o quê? Abomináveis, pessoas horríveis, porque desobedeciam a palavra de Deus e profanaram o sacrifício ao Senhor. No versículo 34 do capítulo 2 deste primeiro livro de Samuel diz assim: e isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus filhos, aos teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Então o Senhor estava falando que o próprio Eli estava sentenciando os seus filhos com a morte, porque ele não queria chamar a atenção dos seus filhos. Não é que o filho não possa errar, diaconisa, porque aqui nós estamos lidando com pessoas, com filhos que já eram maiores de idade. Mas o Senhor estava preocupado com Eli, porque Eli
estava responsável pela casa do Senhor e ele poderia chamar a atenção dos seus filhos. Se eles quisessem continuar pecando, o Senhor iria tratar com seus 2 filhos. Mas o Senhor tratou com seus 2 filhos e também tratou com Eli, onde quebrou seu pescoço, caiu do trono, caiu da cadeira e quebrou seu pescoço. A maior falha de Eli, como pai de Ofni e Finéias, é que ele era sumo sacerdote de Israel, ungido por Deus. Ele devia ter tomado imediatamente medidas disciplinares, porque os seus 2 filhos eles tinham cargos sacerdotais. Mas ele não tomou medida nenhuma em relação a isso, permitiu que eles continuassem no serviço do santuário, profanando o lugar santo do Senhor, sem nenhuma punição. Sempre que há desobediência, há consequências que não são boas. A palavra do Senhor, já no Novo Testamento, nos ensina que o salário do pecado é a morte, desobediência é pecado. Pai, independente da idade do seu filho, da sua filha, você tem autoridade dada por Deus para corrigi-lo quando necessário, para orientá-lo no caminho do bem. Exerça o que o Senhor lhe deu e usufrua do que o Senhor tem para todos os que vivem em obediência. Diaconisa, no capítulo 2 deste primeiro livro de Samuel, no versículo 29, ele define esse contraste entre Abraão e Eli. A parte B deste versículo 29 diz assim: e honras a teus filhos mais do que a mim. O próprio Deus falou isso, Diaconisa. Olha a diferença. Abraão ouviu a voz do Senhor e sacrificou seu filho ao Senhor. Diferentemente, Diaconisa, de Eli, que obedeceu os seus filhos, honrou mais os seus filhos do que ao Senhor. Então a descendência de Eli foi amaldiçoada por conta da desobediência à voz do Senhor de um pai. Diferentemente de Abraão, que obedeceu à voz do Senhor, e a sua descendência foi e é abençoada pelo Senhor. E hoje, esta tarde, é tarde de você se consertar com o Senhor. Se você agora está lembrando de ações, você que é pai, você que tem filhos sobre as suas responsabilidades, está lembrando de situações que você precisa mudar. Vamos agora, se coloque na presença do Senhor e vamos agora fazer um concerto com Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor para que Ele possa lhe ajudar. Seja obediente à sua voz e receba as bênçãos que o Senhor tem preparado. Vamos orar, Diaconisa, neste momento pelos pais que estão em sintonia do nosso programa, que eles possam ter a obediência que Abraão teve perante ao Senhor. Ore comigo, Pai Santo e maravilhoso. Muito obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos colocarmos na Tua presença. E eu quero nesse momento, Deus amado, te apresentar a todos os que oram comigo neste momento, especialmente a todos os pais. Que eles possam, Senhor Deus, viver no temor do Teu santo nome. Seguir os exemplos, os bons exemplos registrados nas Sagradas Escrituras. Obedecer a Tua voz, para que as suas famílias sejam abençoadas, para que a sua descendência, Pai, aqui nesta terra receba um legado e que possam dizer: o Deus do meu pai é o Deus ao quem eu sirvo. Aleluia. Meu Deus e meu Senhor, somente com a Tua sabedoria é que nós conseguimos, Pai, exercer essa grande missão que o Senhor dá a cada pai, a cada chefe de família, a cada sacerdote de lar. Senhor, aos que se entregam a Ti pela primeira vez, eu te peço, registra seus nomes no livro da vida. Perdoa-lhes os pecados, Pai, e que eles vivam a partir de hoje uma nova história. E a todas as demais pessoas que oram comigo, apresentando diferentes causas, Pai, que a Tua santa e soberana vontade prevaleça em suas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.